Salve os irmãos com a boa noite de salvação. Venho falar nesse vídeo sobre o ministério pentecostal, a chama pentecostal, que veio ali enviado da Suécia. Dois missionários que vieram enviados da Suécia, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que vieram enviados ali para Belém do Pará, vieram enviados através de uma revelação do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo é que guia a igreja. Eles foram enviados ali e criaram a igreja ali. Ele não tinha a intenção deles não era abrir Assembleia de Deus. A intenção dele era trazer a chama pentecostal para o Brasil, no caso, né? A chama pentecostal, que estava acontecendo um avivamento lá nos Estados Unidos, e eles vieram o quê? Da Suécia, né? Já dos Estados Unidos foi para a Suécia, e da Suécia eles vieram para o Brasil, né? E desceram ali em Belém do Pará. E começaram a chama pentecostal. Eles foram expulsos da Igreja Batista porque realmente as pessoas não entendiam as coisas do Espírito como hoje as pessoas não entendem através da letra. E eles seguiram ali. E naquela época, quando a Assembleia de Deus começou, acontecia milagres, acontecia curas. A gente vê relatos de pessoas batizadas com o Espírito Santo, milagres, coisas sobrenaturais. Por quê? Porque é o Espírito Santo que estava à frente da obra de Deus, está entendendo? Mas só que os anos se passaram e os missionários foram envelhecendo e foram que eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. E eles foram levantando o quê? Pastores ali no Brasil, e a Assembleia de Deus era unida. Colocar esse nome como Assembleia de Deus era unida no Brasil inteiro. Você vê, né? Mas aí os anos se passaram, né? E a igreja foi crescendo. Em 1935, Gunnar Wingre morreu em 1935. E aí ficou Daniel Berg ali em São Paulo, continuou a obra, né? No caso, Gunnar Wingre ficava o quê? Em Belém do Pará. E Daniel Berg ficava na sede em São Paulo. Ali, você vê como hoje é o Belenzinho, né? Em São Paulo. Daniel Berg ficava lá em São Paulo e Gunnar Wingre em Belém do Pará. Aí Gunnar Wingre morreu em 1930 e Daniel Berg continuou. E quando foi em 1945, morreu Daniel Berg. E você vê que naquela época não existia essas doutrinas de homem. Apenas o Espírito Santo usava os missionários a ensinar as pessoas a se vestir decentemente. E eles, como vieram da Suécia, eles vestiam essa roupa de frio, né? No caso, calça comprida, gravata, e virou um certo costume na igreja devido à vestimenta que eles vestiam, mas não tinha nada a ver com doutrina, né? Aquilo ali era a roupa que eles vestiam lá, porque lá onde eles vieram era um lugar frio e Belém do Pará era quente quando eles chegaram lá em Belém do Pará. Mas você vê, quando em 1945 Daniel Berg morreu e assumiu os pastores do Brasil, aí a gente... Esse Brasil realmente é uma comédia quando se refere ao brasileiro. Aí começou o quê? Começou as divisões, as doutrinas de homem. O Ministério de Madureira se dividiu da CGADB, criou seu próprio ministério. Aí começou, em São Paulo houve divisão. Aí aconteceu a divisão aqui em Recife, de Abreu Lima a Assembleia de Recife, o pastor Ailton e o pastor Roberto. Aí começou as desunião, as divisões no Brasil inteiro, veja. Aí depois de muito tempo aconteceu a divisão de Belém do Pará com
Belenzinho, que é em São Paulo, quer dizer, o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor Samuel, lá de Belém do Pará. Você está entendendo? Aí começou a divisão. Veja, quando começou essa divisão, começou a entrar o quê? O espírito de feitiçaria. Começou a entrar no meio da obra, o espírito de feitiçaria, que é onde está o quê? As divisões. Você está entendendo? Você veja aqui em Recife mesmo. Começou logo as viradas de mesa, porque você vê, o vice do pastor José Leôncio era o pastor Severino de Almeida. Aí o que foi que fizeram? Fizeram uma reunião lá, fizeram uma votação e tiraram o vice para colocar o pastor Ailton José Alves. Tiraram o vice, que era o pastor, o vice do pastor José Leôncio, que era o pastor Severino de Almeida, para colocar quem? O pastor Ailton. Veja, aí nomearam o pastor Ailton nomeou-se, aí entrou o pastor Ailton. Aí o pastor Ailton colocou como vice o pastor Samuel de Oliveira, como vice do pastor Ailton. Veja como é as coisas. Aí após o filho do pastor Ailton, ele pecou com parece que é uma secretária que trabalhava, e ele pecou, adulterou, se prostituiu com essa jovem, ela ficou grávida. Aí, como punição, o pastor Ailton mandou ele para os Estados Unidos. Ele passou um mês nos Estados Unidos, e após ele voltar, depois de um tempo, o que é que o pastor Ailton faz? O pastor Ailton tira o vice, que é o pastor Samuel de Oliveira, que era o vice dele, e coloca o pastor Ailton Júnior, que é justamente o adúltero, o que fez o filho na secretária. Veja, adulterou, fez o filho com a secretária. Aí o pastor Ailton tira o vice dele, que é o pastor Samuel de Oliveira, que é farinha do mesmo saco dele, do pastor Ailton. Eu acho que o único que se tira aqui é o pastor Severino de Almeida, que era o vice do pastor José Leôncio, a qual passaram a perna nele. Ele não deu importância, né? E ficou. Deram um saláriozinho a ele, compraram ele lá com dinheiro e ele ficou lá. O pastor Ailton ali participando da reunião. Tá entendendo? Aí que aconteceu isso. Aí após os escândalos que Deus tem revelado no meio da IEADEP, aí o que o pastor Ailton fez? O pastor Ailton tirou o seu filho e colocou o pastor Samuel de Oliveira de novo na vice-liderança. Você veja que não é o Espírito Santo que está no meio dessa igreja. E vou contar uma revelação que aconteceu comigo quando eu estava na Assembleia de Deus de Recife, aliás, de Jaboatão aqui, do pastor Técio. Eu de noite, o Espírito Santo mandou pegar a carta de mudança e ir para Recife. Eu peguei com o pastor Técio a carta de mudança e fui para Recife. E eu passei lá 3 meses, né? E após, quando fez 3 meses lá, que ele não me apresentado nem nada, aí eu fiz uma semana de oração, de jejum e oração, e fui lá para ver se eu falava com o coordenador, né? Aí quando eu estava orando na cadeira, aqui o culto de oração na Assembleia de Deus, vai 4, 5 pessoas. O povo lá gosta muito de festa. Festa, a igreja enche, você não consegue nem entrar. Convida outras igrejas, aí enche nas festas. Mas o culto de oração não vai quase ninguém. Aí eu sentei ali. Aí eu ouvi o Espírito Santo falando, eu ouvi no meu ouvido. Eu estava sentado de olho fechado e ouvi ele dizendo para mim assim: olha, tu tá vendo aqueles 4 auxiliares que estão lá em cima do altar? Aí eu levantei e olhei assim, eu vi 4 homens de preto, um paletó preto, em cima do altar. Aí ele falou para mim assim: olha, aqueles homens estão mortos espiritualmente. Aí eu me levantei, eu fiquei atônito. Aí eu fiquei olhando para um lado e outro, não vi ninguém. Eu disse, aí foi que eu entendi que era Deus que estava falando comigo. Aí após isso eu me levantei e tinha uma jovem fazendo a apresentação com aquele livrinho na mão, pegando o nome das pessoas, né?
Aí eu chamei ela e perguntei a ela. E disso subiu um diácono no altar, todo bem arrumado, parecia um político, levantando a mão, acenando, e eu observei na hora que ele estava. Aí eu falei para ela: ô irmã, vocês não honram os ministros, os obreiros que vêm de fora, vocês tratam ele como um cachorro. Aí ela disse para mim: não, irmão, a ordem vem de cima, do pastor Ailton. Aí disse que eu estava conversando com ela, aí esse diácono veio para ver o que estava acontecendo, né? Quando ele chegou perto de mim, eu vi o paletó dele ficar todo vermelho e vi até algo tipo uma coroa na cabeça dele, como umas flores. Não dá para explicar direito, né? Aí eu vi ali o capa preta e o paletó dele ficou todo vermelho, como sangue, vermelho forte. Aí eu coloquei a mão no ombro dele e disse assim: Deus tem algo na tua vida. E eu vi na hora, com meus olhos, aquele espírito saindo por baixo assim, ó. Aí saiu como um passe de mágica. E eu fiquei ali sem entender. Eu botei a mão no ombro dele novamente, abracei o irmão e disse: irmão, Deus tem algo na tua vida. Aí eu saí dali atônico. Eu saí daquele lugar ali sem entender. Mas após eu estava orando em casa e o Senhor começou a me mostrar que aquele espírito que estava doutrinando a igreja com doutrinas de homem, doutrinas de demônio, eles estavam fazendo aquilo devido às divisões, à desunião dos pastores no Brasil e até aqui em Pernambuco. Como você vê a divisão que teve no Ministério de Abreu e Lima lá, a qual os 9 campos se dividiram, né? A qual eu estava lá e presenciei. No círculo de oração eu comecei a ver que após a divisão, eu comecei a ver que era muita contenda no meio das irmãs, dos irmãos. A gente vê claramente a presença dos demônios no meio do povo, aquelas discussão com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus. Está escrito isso, está escrito aquilo, um irmão se levantando contra o outro. Você está entendendo? Aí quando a divisão ela entra no ministério, entra o espírito de feitiçaria, os demônios entram ali e o Espírito Santo sai. Aí Deus começou a me mostrar isso. E o interessante é que Deus começou a me mostrar para que eu viesse anunciar, mesmo que algumas pessoas não venham acreditar. Porque Jesus falou na sua palavra que tudo que está encoberto será revelado. Deus vai usar alguém para revelar todas as coisas que estão debaixo do sol, aqui na terra. Tudo vai ser revelado um dia. Tudo que está escondido vai vir à tona, por uma pessoa ou por outra, mas Deus vai sempre usar alguém para revelar aquilo, tá entendendo? E é o Espírito de Deus que vai convencer o homem do pecado e da justiça. Você está entendendo? Aí o que aconteceu isso? Você vê que absurdo. Você vê hoje o levante, as coisas que estão sendo reveladas com relação a IEDEP. Você veja que os demônios estão agindo ali no meio daquele ministério por causa do quê? Da divisão. Você veja que eles, a Assembleia de Deus, eles vivem na mesma doutrina, no mesmo uso de costume, mas com o demônio no meio das convenções, não tem como eles se unir. Você está entendendo? Porque os demônios, eles jogam um contra o outro. É o debate bíblico, é um querendo conhecer a Bíblia mais do que o outro. Porque se eles buscassem o Espírito Santo, eles iam entender. Está entendendo? Que era o Espírito Santo que ia guiar eles. Eles iam reconhecer uma pessoa que era mais fraca do que eles. Ele ia ajudar aquela pessoa mais fraca. Você está entendendo? Mas a intenção dele é derrubar o mais fraco, para se promover. Você veja que essas doutrinas de homem vieram do diabo, dos espíritos, e está aí. E as pessoas não abrem os olhos do ver. Eu estou anunciando isso aí. Fiquem na paz, em nome de Jesus.